Os direitos e os deveres do cidadão. A informação que faz a diferença no seu dia a dia. A cada edição, um tema de relevância. Está no ar. Direito e Cidadania. Olá, ouvintes da Rádio Vitoriosa. Estamos realizando a partir de hoje um programa novo na programação da rádio de Uberlândia, Araguari, Alto Paranaíba, que é o programa Direito e Cidadania, idealizado pelo curso de Direito da Unitri, e tem por objetivo levar discussões, temas de importância para toda a comunidade que envolvam o direito, que envolvam questões jurídicas, que todo cidadão tem aí o interesse, tem o direito de saber. Então, a partir de hoje, pelo menos uma vez a cada mês, nós traremos esse programa para os ouvintes aqui do Triângulo Mineiro e do Alto Paranaíba. Eu sou o professor Gil Mesquita, sou gestor do curso de Direito da Unitri, e para brilhantar esse programa, nosso convidado de hoje é o professor Anderson Rosa Vaz, que é advogado, mestre e doutor em Direito pela PUC de São Paulo, procurador do município de Uberlândia e, para nossa alegria, professor do curso de Direito da Unitri. Professor, seja bem-vindo, obrigado por aceitar o nosso convite. Prezado professor Gil, queridos e prezadas ouvintes da Rádio Vitoriosa, nossa saudação e cumprimentos, elogiando desde já a iniciativa do Centro Universitário do Triângulo, do curso de Direito, aqui representado pelo professor Gil Mesquita. Uma saudação a essa imensa comunidade, ouvintes do rádio, o maior veículo de comunicação social e comunicação de massa já inventado pela engenhosidade humana. É uma satisfação no século XXI, no tempo da geração Z, da comunicação pelas redes sociais, pelo sistema de transmissão de voz, textos e imagens virtuais, poder visitar um estúdio de rádio para fazer comunicação pelo carinhoso, o afetuoso, o romântico mecanismo que é o rádio. O rádio no Brasil tem tudo a ver com o tema que nós estamos propondo no curso de Direito para a comunicação dos nossos ouvintes. Rádio é cidadania. Uma satisfação inaugurar esse programa com o senhor professor Gil Mesquita. Essa é a ideia, professor Anderson, a gente conseguir transmitir pelas ondas do rádio, e faço das suas palavras as minhas, que é um veículo poderoso, é um veículo que atinge a pessoa durante o seu trabalho, atinge a pessoa no trânsito, atinge todos aqueles que buscam informação de qualidade, e o nosso propósito aqui é justamente esse. E para nós começarmos, eu queria ouvir a sua opinião a respeito da importância de programas como esse para a vida do brasileiro, para a vida do cidadão, porque, embora a informação esteja nas redes sociais, esteja na internet, parece que ainda o rádio atinge essas pessoas de maneira muito forte, e nós estamos aqui realizando um trabalho de cidadania. Gostaria de te ouvir a respeito desse nosso novo projeto. Prezados ouvintes, definitivamente, informação é poder. Informação é poder. E eu gostaria de começar a minha abordagem, inaugurar esse nosso programa, queridos ouvintes, expondo, ainda que de forma rápida e dinâmica, a temática da forma republicana de se exercitar o poder, a forma republicana de se gerenciar as coisas do Estado. República, res populi, a coisa é do povo. Não há em uma república assunto de maior relevância e magnitude do que o interesse do povo. O ouvinte é o dono do poder. Do ponto de vista constitucional, nós temos instituída uma república desde 1891. Estamos em 2016.
Isso significa que o poder está nas mãos do povo, o poder está na mão do ouvinte. O exercício do poder, a dinâmica do poder, a tratativa do poder, ela pertence ao povo. Não é o poder exercido por um, não é o poder exercido por alguns, não é uma monarquia, não é uma aristocracia e muito menos a degenerada forma tirania ou oligarquia. República, o povo faz a autogestão dos rumos da nação. Ora, se informação é poder e o rádio é veículo de comunicação, levar informação qualificada, informação de interesse social, informação de interesse público é potencializar o exercício da vida republicana. Utilizar o rádio como mecanismo de comunicação de informações político-jurídicas é dignificar o papel do cidadão, é dignificar o papel do ouvinte no exercício da vida republicana. E nessa mesma linha, nós falávamos antes do programa sobre a possibilidade desse tipo de informação potencializar o exercício da cidadania, não é? E nós vivemos num Estado democrático, vivemos uma democracia. Às vezes, os mais jovens se esquecem que vivemos uma democracia há bem pouco tempo. De 1985 para cá, que nós podemos dizer que realizamos uma democracia efetiva. De que maneira essa ideia de Estado democrático de direito que está presente na Constituição Federal, de que maneira o direito se relaciona com isso e de que forma nós podemos contribuir para que isso seja cada vez mais efetivo? Prezados ouvintes, democracia é direito e também é responsabilidade. Em que medida eu digo isso? Em uma república em que o exercício da vida cidadã dá ao povo o papel de protagonista nos rumos da nação, não é satisfatório, não é desejável, não é bem-vindo que se faça escusas de responsabilidade. Em que sentido? Esse assunto não é de minha responsabilidade. Isso é culpa do político. Esse problema não é meu. O assunto da dengue não me afeta. O problema do SUS não é minha responsabilidade, é responsabilidade do político. A culpa é do vereador, a culpa é do prefeito, a culpa é do presidente da Câmara dos Deputados. Em uma república cuja dinâmica de tratativa dos assuntos da nação se faz por mecanismos de democracia participativa, direta, semidireta e indireta, a responsabilidade dos rumos da nação, do controle de zoonose, da dengue, do Sistema Único de Saúde, da crise do sistema educacional, dos desvios, dos desmandos, os assuntos da nação repousam sob a responsabilidade de cada cidadão. Não é possível que o cidadão faça uma transferência de responsabilidade. É fundamental para o exercício da cidadania proativa, a cidadania libertária, a cidadania como protagonismo das ações jurídicas e políticas e sociais de uma nação, seja transferida para grupos de poder. Ora, a informação, portanto, e a formação, portanto, faz-se fundamental, considerando que cada cidadão tem um papel e uma responsabilidade no exercício dos rumos da nação. O conhecimento é a dinâmica que move as forças sociais, jurídicas, institucionais e políticas dentro de uma república democrática. E o que você diria para aquele cidadão brasileiro que está descrente com a política partidária, está descrente com os nossos governantes, está descrente com os nossos parlamentares, está descrente com o Sistema Único de Saúde, com o transporte público, ou seja, aquele cidadão que já se cansou? Esse cidadão pode continuar cansado, descrente? Qual que é a sua
dica, digamos assim, para esse cidadão? É evidente, no cenário de um país com tantas crises, com tantas convulsões, em que se liga o rádio, a televisão ou internet e tantas notícias de desvios, de desmandos, de corrupção, em que esses assuntos viram a pauta do dia, uma das perversas consequências seja a despolitização. Um cidadão que se omite de participar dos rumos da vida republicana e democrática. Pouca coisa é mais perversa para uma república e para uma democracia que o cidadão omisso, o cidadão inativo, o cidadão despolitizado, o cidadão que diz: não me interesso pelos meus direitos, não me interesso por política, não gosto de assuntos jurídicos, não gosto de assuntos políticos. E nós não estamos falando de partidos políticos, nós não estamos falando de política partidária. Nós estamos falando de política como a arte da decisão, a arte da composição de forças que move um Estado-nação. O processo de despolitização credencia os maus para o exercício do poder. Nós, em uma república democrática, e esse programa, professor Gil, é um excelente mecanismo para colaborarmos com esse resgate. Nós, em uma república democrática, devemos esforçar o fenômeno da politização, da vida pública. O que é vida pública? É a vida numa república, em que o indivíduo tem que fazer o esforço de sair dos assuntos comezinhos da vida privada, da vida particular, e dedicar um tempo da sua vida para a composição de direitos. Os direitos surgem dos embates antagônicos, conflituosos, de grupos de pressão no ambiente social. Se o cidadão se omite, alguém assume o lugar dele. Na política republicana e democrática não há cadeira vazia. Se o cidadão se omite, alguém senta no espaço que é dedicado a ele. A nossa sugestão, a nossa intenção com esse programa é um despertar de consciência de politização de assuntos jurídicos que passarão por esse programa na Rádio Vitoriosa, estimulando o cidadão da nossa região, da nossa querida Minas Gerais, a ocupar os lugares, os espaços públicos para o exercício da vida cidadã como protagonista, emancipada e republicana. Mas veja, o cidadão não pode tudo. Ele não consegue chegar a todas as frentes jurídicas que interessam. O que você poderia destacar? O que o cidadão brasileiro tem que se ocupar mais? Ou seja, tem que se preocupar com qual das dimensões do direito, com que situações efetivamente o cidadão tem que se preocupar, porque ele tem poder, ele pode fazer algo. Gostaria de responder a pergunta em partes. Primeiro, gosto da colocação de que o cidadão não pode tudo. Sim. Aliás, esta é uma característica da República e esse é um traço distintivo da democracia. Ninguém pode tudo. Exatamente. Há regras. Quem pode, quando pode, como pode, em que circunstância é legítimo e em que circunstância é ilegítimo, em que dimensão é constitucional e em que dimensão é inconstitucional. Até que ponto é cidadania e protagonismo? Até que ponto é usurpação de poder? É ultrapassar limites? Aí entra a importância do direito. Aí entra a importância desse programa. Aí entra a importância dos cursos de direito. Aí entra a importância da Defensoria Pública, do Ministério Público, da Ordem dos Advogados do Brasil. A fixação de marcos regulatórios é uma característica típica de um Estado democrático de direito. É bem-vindo que ninguém possa tudo. Há limites na composição de forças. Do ponto de vista da dimensão dos direitos, eu gostaria que o nosso ouvinte imaginasse o direito como camadas que se sobrepõem, como se estivéssemos olhando para uma cebola em camadas, em que há várias camadas que não se substituem,
mas elas se conjugam para a formação de uma garantia constitucional de vida republicana e democrática. Eu gostaria de dar destaque a duas dessas camadas de forma muito rápida. A dimensão dos direitos individuais, os chamados direitos de defesa, os direitos de liberdade pública, para alguns direitos de primeira geração. O que seria isso, querido ouvinte? O direito que te protege contra o massacre do Estado. O Estado todo-poderoso, o Estado leviatã que a todos submete e por ninguém é submetido. Em uma república democrática, isto não pode acontecer. Há limites para o poder do Estado. Querido ouvinte, tem liberdade religiosa. Querido ouvinte, tem liberdade de circulação. O nosso ouvinte tem liberdade de expressão. O curso de Direito da Unitri tem liberdade de expressão. A Rádio Vitoriosa tem liberdade de expressão. Nós temos direito à informação. A casa é um asilo inviolável. Ninguém pode ser submetido à tortura. Não é possível praticar a pena de morte. São direitos que protegem o cidadão da violência estatal. A segunda dimensão de direitos, que eu gostaria de chamar a atenção do nosso ouvinte, para que ele ficasse atento a esse programa da Vitoriosa, porque esse assunto vai fazer parte das nossas temáticas, são os direitos sociais. Os direitos de proteção, os direitos de ação, os direitos em que o Estado, com a coletividade, protagoniza direitos coletivos. O direito à saúde, o direito à alimentação, o direito à educação, o direito à segurança, o direito à cultura, os direitos do trabalhador. Direitos sociais são absolutamente relevantes para a composição de uma vida digna e de um exercício de uma cidadania proativa. Na conjugação de direitos individuais, o indivíduo ser protegido da força do Estado, com os direitos sociais, que são os direitos prestacionais em que o Estado gera direito por meio do SUS, o Estado gera direito por meio da Previdência Social, o Estado gera direito por meio dos mecanismos de escolas públicas e escolas privadas. Na conjugação do que é individual com o que é social, nós temos um cenário fértil para o exercício da vida republicana e da vida democrática. Cidadania proativa depende de garantias de direitos individuais e de direitos sociais, ambos absolutamente carentes no nosso país. E eu acredito que com esse programa, o curso de Direito da Unitri, né, os nossos professores e os convidados que aqui virão no futuro, ajudam a preencher essa lacuna, ajudarão a levar ao cidadão, ao nosso ouvinte, essas informações tão necessárias para o exercício da nossa cidadania. E eu quero, professor, já encerrando o nosso bate-papo, agradecer desde logo e fazer o convite para que em breve, nos próximos programas, nós estejamos aqui juntos para conversarmos mais, levarmos mais informação para o nosso ouvinte. Professor Gil, gestor do curso de Direito da Unitri, tenho para mim que o curso de Direito tem vários compromissos. Como a educação tem vários compromissos. Certamente um dos compromissos do curso de Direito é a formação de pesquisadores, formação de cientistas. Uma das outras habilidades e expectativas que repousam em um curso de Direito é a formação de quadros, advogados, promotores, defensores, juízes, analistas, professores de Direito. Uma outra habilidade e expectativa que se tem em relação a um curso de Direito é a potencialização do cidadão. Formar cidadão melhor, formar cidadão participativo, formar cidadão para a vida pública, formar egressos para a vida pública. E eu fico muito satisfeito de participar dos quadros da Unitri e em um programa como esse, porque reina no país uma certa despolitização da academia jurídica, que sempre foi vanguarda, inclusive em momentos de ditadura. A politização, não no sentido partidário, a politização no sentido de participar dos assuntos da cidade, participar dos assuntos da região, dos assuntos do Estado e dos assuntos da nação, é um compromisso de um curso de Direito que tenha responsabilidade social. E acredito que é isso que estamos fazendo aqui, convidando o ouvinte para nos acompanhar nos quadros da Rádio Vitoriosa.
É isso mesmo, professor. Eu te agradeço mais uma vez. Encerramos aqui essa edição do programa Direito e Cidadania, com a realização do curso de Direito da Unitri. Até a próxima, ouvintes da Rádio Vitoriosa. Os direitos e os deveres do cidadão. A informação que faz a diferença no seu dia a dia. A cada edição, um tema de relevância. Você ouviu Direito e Cidadania.